Dois. Oi, gente, tudo bem? Quero dar sequência ao vídeo que nós fizemos anterior, o testemunho da minha vida, e quero aqui deixar algo que possa aprofundar-nos no conhecimento da Escritura e também aquilo que Deus faz na vida do homem quando ele chama verdadeiramente para ser liberto e ser um testemunho da sua palavra no Evangelho. Então está em João 5,39, examinar a Escritura, cuidais vós ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Para alguém chegar a examinar a Escritura, ele tem que ter vivido, ele tem que ter, no mínimo, experiências, porque a verdadeira pregação é de testemunhos de pessoas que já viveram, já sofreram. Então, quando a Bíblia diz examinar a Escritura, é possível que aquilo que você passou venha fazer efeito na vida dos que ouvem e dos que creem. Como eu não o conhecia, não tinha conhecimento nenhum de Deus, só sofria, aí vem o que diz a Bíblia. O Senhor não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, porque nós não o conhecíamos. Então, quando cheguei aos meus 14 anos, eu fugi de casa. Por muito apanhar, por muito sofrer, eu tive que fugir de casa. E a Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão. Foi nessa sequência em que eu encontrei uma pessoa a que me apoiou e me ajudou. Mesmo sem me conhecer, ele abriu a porta para mim, porque Deus tinha um plano na minha vida. E essa pessoa me levou para sua casa, a qual ali ele construiu um cômodo para mim. E foi muito maravilhoso que ele era ourives, ele era joalheiro. Então eu comecei a trabalhar com ele, mas eu já tinha o vício e a dependência. Eu já tinha comigo aquele espírito que mais tarde ele ia me pôr para sofrer, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o plano daquele que é Deus foi vir à terra para te dar vida e vida com abundância, para te abrir o entendimento, para você compreender a Escritura e assim conhecer a pessoa dele. Ele identificou-se o máximo para que você o conhecesse e recebesse dele parte do reino do céu, que são as suas maravilhas, que na verdade são os dons do Espírito. Então, amigos, a minha vida começou ali nos 14 anos, eu fugi de casa. E lembro que eu fui para uma roça, e nessa roça, quando eu encontrei essa pessoa, ele me levou para sua casa, a sua esposa, sua mãe começou a ter ciúmes, porque ele era muito legal comigo. Tudo que ele ia comer, ele repartia e punha no meio para ver se estava certinho. E eu, como não tive amor de pai nem mãe, meu coração era duro, mas ele, por sua vez, os seus atos fazia com que eu entendesse o que era o amor, o que era a participação de um amigo na vida de alguém que está sofrendo, que está no mundo. Nunca devemos criticar, porque quem está no mundão, ele precisa de um abraço, ele precisa verdadeiramente de um calor humano. E foi ali que esse amigo tratou para comigo como se fosse melhor que um irmão, né? Aprendi a fazer joias naquela época e tal, mas como eu já era viciado nas drogas, eu deixei ele. E quando eu saí da casa dele, ele falou comigo, falou: olha, meu amigo, você pode até ir embora, mas as portas estarão abertas quando você quiser voltar. E um dia mais tarde, por eu sofrer lá outra vez, eu voltei, com meus 16 anos mais ou menos. E quando chegando ali, amigos, a esposa dele já não aguentava mais, porque ela não tinha a presença dele como uma esposa, amiga. Eles eram novos, mas na verdade ele gostava muito de mim. Então ele saía muito comigo no final de semana pra gente jogar bola, brincar. E ela foi criando aquela crítica, aquela raiva de mim. E um dia ela e a mãe dele chegou pra mim e falou assim: Carlos, eu te dou um salário mínimo e uma passagem para onde você quiser do Brasil, mas é para você ir embora e não voltar aqui nunca mais. E aí eu vejo a mão de Deus tratando comigo, quando ele um dia, minha mãe me deu aos 8 anos de idade, e nesse período Deus cuidou de mim para que eu não morresse. Então eu voltei a procurar meus pais na idade de 17 para 18 anos, só que eu já estava totalmente na dependência. Mesmo com esse primo, eu usava, né, minhas drogas, mesmo sem ele não ver. Ele sabia, mas ele, sabe, não considerava. Ele fez de tudo para me mostrar o amor.
para me mostrar aí o que é um amor íntimo, um amor que transforma, um amor que faz com que você abandone as drogas, abandone aquilo que é ruim. E então hoje, depois de 39 anos, eu encontrei com ele, mas quero continuar minha história dizendo o quanto foi bom para mim reencontrar minha mãe, e vocês vão ver e ouvir muitas outras coisas que vai ser bem pesado mais para frente, porque minha mãe não me aceitou mais, né, devido às drogas que eu estava, e o inimigo que entra na vida de um homem, porque a Bíblia diz que antes de você conhecer Jesus, tem um demônio que te segue, mas depois que você conhecendo e o deixa, melhor fora não conhecer que conhecer e não obedecer. E foi aí onde eu passei por tudo isso. O último estado se tornou pior que o primeiro, porque até minha mãe, meus irmãos me abandonaram outra vez, e eu fui cair nas garras do inimigo. Fui morar dentro de um bueiro, onde que minha vida se tornou pior que o primeiro estado. Quero dar continuidade no próximo vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Mas lembre-se, aquele que é Deus identificou-se o máximo para que você o conhecesse e desse a Ele a honra e a glória. Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nome daquele que é Deus e que veio para te dar vida e vida com abundância. Um abraço e Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Até o próximo capítulo. Amigo, um abraço. A paz do Senhor Jesus.